pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando, tá certo? A gente está estudando um pouco sobre, né, a nossa querida flora, né? A gente sabe que nós temos uma biodiversidade muito grande de plantas no nosso país, na nossa região Nordeste, tá certo? E por que a gente não aproveitar e fazer, né, vamos dizer assim, o uso dessas plantas de forma medicinal? Claro que a gente estudou na aula passada, pessoal, que a gente tem que ter uma certa cautela, né? A gente não pode estar usando as plantas de forma aleatória, tá certo? Porém, as plantas bem utilizadas e de forma correta, elas são benéficas à saúde do ser humano, né? Então hoje a gente vai estudar as plantas, né, que elas atuam lá no sistema músculo-esquelético. Que planta seria essa? Em que situação eu posso utilizar essas plantas, né? Então, ó, a gente vai iniciar com o açafrão. O açafrão, essa planta que a gente está usando aí, no caso, a raiz dela, certo? É uma planta perene, com ramificações laterais compridas, que externamente apresenta uma coloração embranquiçada, acinzentada e internamente amarelada, certo? Conforme a imagem que vocês estão vendo. É difícil de ser destruída, pois o rizoma se ramifica para os lados. Já a colheita deve ser feita após a perda da parte aérea, né? Então essa planta ela tem como característica o rizoma que a gente fala, são as ramificações, certo? Assim como o girimum caboclo, né? O girimum ele se ramifica ali, certo? Ele não vai para cima, né? Não cresce na questão aérea, mas sim terrestre, certo? Então o seu uso terapêutico, ele pode ser utilizado, né, como antiofídico, né, no caso de picadas de cobra, digestivo, certo? Emenagoga, espasmódica para dores como laxante, né, constipação, imunomodulador. Ele também é anti-inflamatório e também para casos de doenças reumáticas e aterosclerose, perdão. A aterosclerose, pessoal, para a gente que não está lembrado, seria aquelas doenças relacionadas à circulação. A gente está estudando as doenças músculo-esqueléticas, mas como ela é indicada para as doenças reumáticas, né, que está associada aos ossos, mas ela também pode ser utilizada para a aterosclerose, que são o acúmulo de gordura nas artérias, tá certo? Talvez a gente volte a falar sobre ela lá na frente, quando a gente for falar nas plantas do sistema circulatório, tá bom? Então, a forma e uso de dosagem, né? O açafrão ele é usado em molhos, sopas, saladas, arroz cozido com frango e legume, preparação de pinturas e extrato. Então deve ser usado na forma fresca, de 3 a 9 gramas ao dia, tá certo? O tempo de uso ele é utilizado na alimentação no máximo 3 meses, de um tempo de descanso, e utilizado mais 3 meses. Então, pessoal, a gente está falando aí para uso, vamos dizer assim, junto com alimentos, tá certo? Ele não é utilizado de forma isolada, tá? Então, pode ser usado em uma dessas situações aqui, no arroz, no frango cozido e etc. Como todo medicamento e toda planta e todo, vamos dizer assim, essas situações de tratamentos, né, medicamentoso através de plantas também, que não é diferente, vai ter as contraindicações e também as chamadas interações. Então, só gravidez e lactação, criança menor de 4 anos, tá certo?
é contraindicado. Também para oclusão biliar e úlcera gástrica. Pessoas que têm problema com o fígado, problema de úlcera, não devem fazer uso. Mais de 5 gramas, o que é maior do que a quantidade, geralmente usada na culinária, pode provocar a estimulação uterina e pode induzir a aborto, tá? Então, pessoal, a indicação é que deve ser utilizado 3 gramas, né, a cada porção. Porém, se você chegar a utilizar uma porção maior e for o caso, isso na culinária, como está citado aqui no texto, certo? E for utilizado, pode causar um aborto, né? E também a dilatação uterina, claro, para quem está gestante, né? A outra planta, pessoal, é a chamada alecrim, né? O alecrim é uma planta subarbustiva, lenhosa na base, ela é ereta, tá certo? Chega a 1,5 m de altura, possui folhas opostas, lineares e ponta curvada para a parte inferior. Esse aroma é intenso e cor verde embranquiçada. Ela realmente tem um aroma forte, certo? Então tem aqui, pessoal, as partes utilizadas, né? Aquela história que nós falávamos até na última aula, que a gente utiliza folha seca ou folha fresca, colhida, no caso do alecrim, certo? Durante o período de floração. Essa planta, ela vai aparecer umas flores embranquiçadas, e é esse período que é considerado o período de colheita, né? Que mais? Elas são utilizadas, né, no caso para usos terapêuticos, como antiespasmódica, anti-inflamatória, analgésico, relaxante muscular, tônica, ela também é tônica, aumenta a circulação periférica, ela é antioxidante e antimicrobiana. Então, pessoal, veja quantas características tem uma planta do alecrim. Eu confesso a vocês que até estudando para poder apresentar essa aula a vocês, né, eu fiquei surpreso com a quantidade de indicações, né, de usos terapêuticos que o alecrim ele pode ser benéfico na saúde, tá certo? Outra forma também, pessoal, aliás, a forma de uso do alecrim tem aqui, ó. Então vamos lá, eu vou usar através da infusão. Lembram da infusão que a gente comentou no início? A infusão de 2 a 4 gramas das folhas secas, certo? Em 150 ml. Então eu vou pegar lá, no caso de 2 a 4 gramas das folhas, certo? Secas, né? Nesse caso eu tenho que estar com essas folhas secas, colocar num recipiente, colocar água em 150 ml para fazer a infusão. Lembrando que essa água ela deve ser quente, né? Deve ser colocada sobre as folhas secas e tampar o recipiente, porque a infusão ela só é feita quando o recipiente, depois de colocada a água quente, né, você tampa para fazer esse processo de infusão, tá? Deve-se aguardar pelo menos 10 minutos para depois filtrar e ingerir normalmente, tá certo? O tempo de uso: infusão em extrato seco pode ser 21 dias, com pausa de 7 dias, podendo se estender até 3 meses, com uso da tintura por no máximo 20 dias. Certo, pessoal? Essas informações estão na apostila de vocês. Existe a questão do uso que eu devo utilizar, tá? Eu também não posso estar usando a planta de forma contínua, tá? Eu vou usar um determinado período e a indicação do uso deve ser de 21 dias. Pausa 7 dias para poder voltar a usar e se estendendo no máximo, né, por 3 meses. Ele é contraindicado, pessoal, para gestantes e lactantes, né, no caso bebezinhos e as gestantes, pessoas que têm doenças de próstata, problemas gastrointestinais, as dermatoses em geral e pessoa com histórico de crise convulsiva.
né? Então, pessoas que têm estoque de crise convulsiva não podem fazer uso dessa planta. A cânfora, pessoal, já ouviram falar? Eu já. Então, a cânfora, pessoal, ela tem uma característica, a característica botânica dela é uma árvore perene, podendo atingir até 20 metros, com um tronco principal e vários outros secundários, galhos verdes, desculpa, está errado, ou avermelhado. As folhas são simples e alternadas, com uma coloração verde brilhante, certo? E luminosas, podendo possuir margens arredondadas. Então, pessoal, essa é a característica da planta da cânfora, tá certo? As partes utilizadas para a parte medicamentosa seria a folha e a seiva. Os usos terapêuticos vai estar indicado para com anti-inflamatório, analgésico, antipruriginosa e antisséptica, tá? Então, é uma planta que é utilizada muito para essas situações. Porém, pessoal, mais uma vez, sempre com cuidado, né? Então vamos lá, forma de uso e dosagem. Apenas para uso externo, a cânfora ela só deve ser utilizada para uso externo, certo? Uso tópico de creme, spray, gel e pomada, né? O preparado com sua tritura, percentagem de 1 a 3%, 0,1 a 3%. A cânfora a gente encontra muito, né, nesses pomada de massagem, que é vendido lá na farmácia, certo? Tem até aquele cheirinho, né, forte. Com sua tritura na porcentagem de 1 a 3 vezes ao dia, concentrações superiores a 11% não são seguras por possuir potencialidade de toxicidade, certo? Então, pessoal, existe, antes dessa pandemia, nós tínhamos até a proposta de fazer as aulas práticas com vocês, turma de farmácia, relacionada ao preparo de alguns medicamentos, né, algumas situações, que era o xarope, a pomada de massagem, que no caso iria ser utilizada a cânfora. Não essa cânfora, a planta, né, mas o originado dela, tá certo? Que é a cânfora, vamos dizer assim, sintética. O tempo de uso continuado de no máximo 7 dias e é contraindicado, né, no caso, para gestantes e lactantes, tá certo? Eu acredito, pessoal, que a gente vai terminar com gengibre, tá certo? O gengibre, ela é uma planta anual de 30 centímetros a 1,20 m de altura, com folhas estreitas na cor verde escura. Ela tanto áspera na face inferior e flores, acham-se dispostos nas espigas presas, tá? E as hastes que saem diretamente dos rizomas. Requer solo fértil e bem drenado. Pessoal, aqui a gente tem as partes utilizadas, que é o rizoma, que é justamente a parte das raízes, né, a parte ramificada. Os usos terapêuticos ele é utilizado como antiemético, antidispéptico, certo? Em caso de cinetose, de anti-inflamatório, como também anti-edematogênica, né? Caso de pessoas que têm problema de edema, né? O antidispéptico, né? No caso de vômito, certo? E também para situações analgésicas, ok? Forma de uso, aí tem de uso interno, acima de 12 anos. É bom lembrar que o gengibre não é favorável, nem indicado para, no caso, adolescente ou criança abaixo de 12 anos, certo? Tomar uma colher de chá do rizoma triturado em 150 ml de água de 2 a 4 vezes. No caso da tintura, uso interno. Na tintura, tomar 2,5 ml da tintura diluída em 75 ml de água, 1 a 3 vezes ao dia, ou 1,5 a 3 ml diariamente. Já a planta seca, eu vou utilizar ela de 1 a 4 gramas por dia, né? O tempo de uso vai variar de 3 meses a 2,5 a 3 meses, não apresenta efeitos adversos, e ele é só contraindicado no caso de pessoas com cálculos biliares, irritação gástrica, hipertensão, e no caso também de crianças
como foi citado lá em cima, né, que é só fazer uso a partir de 12 anos, tá certo? É isso, pessoal. Próxima aula, a gente vai ver outras plantas utilizadas, no caso, para um sistema tegumentar, tá certo? Que é a parte de pele, tá certo? A gente vai estar estudando na próxima aula, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, ok? Consultem outras informações na apostila, utilizem a internet, né? A gente está nesse período de pandemia, está sem poder interagir muito, tá certo? Então, utilizem para pesquisar, vocês têm material de apoio, tá certo? E ainda eu estou à disposição sempre pela manhã através do WhatsApp, ok? Tchau, pessoal, até a próxima!